Opa, tudo tranquilo? Eduardo aqui, bora lá então para nossa primeira aula, primeiro dia de aula aí, começando o nosso curso 13 meses para decolagem intensivo de piloto privado. Então, primeiramente, quero dizer que é uma honra ter tu aqui comigo nessa aula, né? Esse momento tão importante que eu acredito, de repente, aí é a fase que tu tá agora, né? Que esse é o primeiro passo que tu tá dando para obter a tua carteira de piloto ou até mesmo para seguir uma carreira na aviação no futuro, né? Porque esse curso aqui, como eu já falei bastante, já frisei bastante, acredito que tu deve ter visto alguns vídeos meus, algumas explicações, e-mails no Insta, tal, nossas conversas aí, que esse aqui ele é um curso completo para quem está iniciando na aviação e precisa ter uma preparação para ser aprovado na ANAC, né? A gente sabe ali que a ANAC ela é o primeiro muro que aparece na nossa frente, que a gente precisa transpor esse muro para conseguir ter a nossa carteira de piloto no futuro, para fazer o nosso CMA, ir para as horas de voo e assim por diante. Mas também, de repente, tu já tá naquele caso ali que tu já começou a estudar, já fez um outro curso até, não se adaptou muito bem com a metodologia, acabou se perdendo no caminho, resolveu retomar aqui com um curso intensivo de piloto, né? Um curso onde a gente vai direto ao ponto. Então eu já estou fazendo essa introdução aqui justamente na matéria teoria de voo, porque eu acredito que ela é a melhor matéria para iniciar. A gente vai falar bastante aqui, né, dos conceitos que envolvem o nosso voo. Então isso aí nos mantém muito próximo dessa realidade de voo ali, né, essa realidade de avião mesmo. Então, embora a gente trabalhe conceitos na teoria de voo, é uma matéria que ela está bem ligada ali diretamente com o voo, né? Não é à toa que a gente está estudando teoria de voo. Então eu estou fazendo essa introdução aqui na matéria de teoria de voo para que depois a gente consiga ir cada matéria que a gente for, a gente consiga ir cada vez mais direto ao ponto. Porque a minha promessa aqui para vocês é realmente fazer um intensivo nas matérias para que a gente tenha aqui uma base realmente forte para passar na prova da ANAC, né? Esse é o objetivo aqui, a gente ter esse conhecimento do curso teórico de piloto para poder vencer a prova da ANAC. Por isso que eu já disponibilizei então teoria de voo aqui no início, né? Caso tu tenha clicado lá em outra matéria e depois chego aqui na matéria de teoria de voo, não tem problema, vai ficar as boas-vindas para ti aí um pouquinho tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Te dar as boas-vindas e te desejar sucesso para que a gente vá junto aí na conquista desse objetivo. Sem mais delongas, então, vamos direto para a matéria de teoria de voo e logo no início do PDF, do teu PDF, aí tu vai analisar que eu já coloquei os conceitos básicos de física. Se tu é alguém que gosta de matemática e física, tu já tá aqui, ó, tranquilão, beleza, vou dar uma revisadinha e vamos adiante. Caso tu não goste muito dessa matéria de matemática, física, tem gente que acaba às vezes nem começando um curso de piloto achando que precisa ser matemático e físico e na verdade não é assim. Só para te tranquilizar, são conceitos básicos, a gente vai usar na aviação, em todas as matérias que a gente vai passar, somente matemática básica, conceitos básicos de física, então é bem tranquilo mesmo, não tem desculpinha para não ir adiante e não passar nessa prova. Primeiro conceito que a gente vai encontrar ali, então, conceito de velocidade, né? Velocidade é distância num determinado tempo. Então, quanto que eu percorro de distância num determinado tempo, eu vou ter a minha velocidade. Bem simples, vai ser bem útil aí para o nosso voo, para a gente matar questões da prova também, a gente conseguir ter uma estimativa, né, de tempo para estar realizando nossos voos ali. Então, velocidade é uma distância por tempo. Por exemplo, 80 km por hora, vocês já podem ver, então eu estou percorrendo 80 km em uma hora, essa é a nossa velocidade. Depois a gente tem o conceito de massa. Massa é a quantidade de matéria contida num corpo. Muitas vezes a ANAC pode perguntar exatamente assim, o que é massa? Massa é quantidade de matéria contida num corpo. Aí tu vai ali, assinala, alfa, já mata a questão, vai direto ao ponto. Então, muito importante, além disso, a gente saber que a massa de um corpo ela é invariável. A massa ela vai ser sempre a mesma. O que vai variar é o nosso próximo conceito ali, que é o peso. O peso varia, tá? Então a gente tem um corpo, né? A gente tem uma massa, um corpo com uma massa e esse corpo ele vai ter um peso. O peso dele ele vai variar porque ele tem ali, conforme a ação da gravidade,
conforme a densidade, ele tem algumas variáveis conforme até a latitude, né? A gente sabe que dali numa determinada latitude, que a gente vai ver mais ali na frente de meteorologia, que vai variar também o peso, né? De acordo com a pressão da ação da gravidade que esse corpo está sofrendo. Então o peso é variável, a massa é invariável. Depois a gente tem o nosso conceito ali de trabalho. Trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Então é uma força que está acontecendo ali num determinado deslocamento. Esse aí vai ser o nosso conceito de trabalho. Novamente a ANAC pode perguntar exatamente assim: o que é trabalho? É o produto da força pelo deslocamento. Então é a força que eu tenho no deslocamento, é o que vai dar o nosso conceito de trabalho aí. E aí, mais adiante ali, a gente vai ter o nosso conceito de potência. Então, potência, né, um pouquinho vinculado aqui com o trabalho. Ele é o trabalho produzido por uma unidade de tempo. Então, ele tem essa relação ali de trabalho produzido por unidade de tempo, é o que vai determinar a nossa potência. Depois a gente tem a densidade. Densidade é a massa por unidade de volume. Então, se a gente tem um determinado volume, uma massa contida dentro desse volume, vamos dar o exemplo aqui de uma massa de ar. Quanto mais unida ali essa matéria, essa massa, tá? Mais denso vai ficando. Quanto mais se espalha, menos denso, né? Então a gente tem um volume, a gente tem uma massa ali contida dentro desse volume, e conforme a gente vai expandindo esse volume, vai aumentando, né, o tamanho dele, aquela mesma massa que estava ali dentro, ela vai ficando mais expandida, e com isso a nossa densidade vai diminuindo. Então, conforme eu vou comprimindo, a densidade aumenta, conforme a gente vai expandindo, a nossa densidade diminui. Pressão, próximo aqui, pressão bem tranquilo, né? Uma força por uma unidade de área. Então, se eu tenho uma área enorme, eu exerço uma força em alguma parte dessa área, eu vou ter uma pressão ali naquele ponto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem a nossa asa do avião ali, né? A nossa asa, ela vai ter algum ponto que ela vai sofrer uma força ali para gerar sustentação no nosso voo. Esse ponto, né, que ele é conhecido como centro de pressão, que a gente vai ver mais para frente, ele está agindo ali uma pressão numa determinada área. Depois a gente vai ver ali, bem importante também, fluido. O fluido, ele é todo corpo que não possui uma forma física, né? O ar é um fluido, por exemplo, né? A gente está aqui imerso numa camada atmosférica que ela tem ar, né? Esse ar, ele é um fluido, ele não tem uma forma física definido, por isso que a gente tem aqui um aumento, uma diminuição de pressão, que a gente vai ver mais para frente, né? Que esse ar aqui ele está se expandindo, ele está se comprimindo o tempo inteiro, a atmosfera é bem instável, a gente vai passar por esses pontos aí também, mas o ar, ele é um bom exemplo quando tu tiver alguma questão, alguma coisa relacionada ao fluido, tá? Depois a gente vai ter o nosso momento ou torque. O momento ou torque, tudo aquilo que é capaz de gerar rotação. Então, quando a gente pensa no torque, ele é uma força, um movimento em forma de rotação. Se tu já pensou aí na hélice do avião, tá correto, né? A gente tem um torque ali na hélice do avião, porque ela faz um movimento em torno do seu próprio eixo ali, né? Um movimento de rotação. E a gente vai ter que saber também a lei de ação e reação, né? Que é a terceira lei de Newton, importante aqui para nossa prova também. Pode cair uma questão diretamente perguntando qual é a lei responsável por fazer o avião voar, por exemplo. E a terceira lei de Newton, porque o avião ele voa, né? Ele tem essa lei dentro do conceito do nosso voo, a gente vai ter essa lei de ação e reação. O motor está gerando um empuxo, né? Ele está jogando o ar para trás e o ar está empurrando o avião para frente. Basicamente é isso que está fazendo a nossa aeronave se deslocar. Mais para frente a gente vai ver também a questão da sustentação em torno da asa, que aí sim vai fazer a nossa aeronave subir, né? Gerar sustentação. Que também tem aí dentro a terceira lei de Newton, né, de ação e reação. Então essa lei é bem importante, pode cair somente a lei, o conceito, mas também ela pode estar misturadinha ali com algumas outras partes da teoria de voo que a gente vai ver mais para frente. E agregando aqui então nos nossos conceitos importantes para lembrar, a gente tem também a aceleração, né? A aceleração ela é bem importante porque ela tem uma diferenciação aqui da velocidade
Porque a nossa velocidade, como a gente viu, ela é a distância num determinado tempo e a aceleração é a variação da velocidade num determinado tempo. Então, até uma aeronave ali na corrida para decolagem, né, ela começa ali no zero e ela vai indo 0, 20, 40, 50, 60, ela vai aumentando essa velocidade, né, essa distância por unidade de tempo vai aumentando e isso aí compõe o nosso conceito de aceleração, que é bem importante para nossa prova, para o nosso voo e para nossa vida aí. Então aqui a gente encerra, né, os nossos conceitos, os conceitos principais da nossa matéria aí que a gente vai precisar e não somente para essa matéria aqui, né, como vocês podem, como tu pode ter visto nos exemplos que eu dei, que isso também vai ser usado em outras matérias, como conhecimentos técnicos, meteorologia, né? Até ali na regulamentos, tráfego aéreo, navegação, que a gente vai ter um cálculo ou outro para fazer. Então esses conceitos eles vão acompanhar a gente por todas as matérias. Por isso que eu já coloquei aqui na aula que eu recomendo que seja a primeira, que é a teoria de voo, e também iniciei a teoria de voo trazendo esses conceitos para ti. E isso nos deixa apto então a partir para o nosso próximo capítulo, que a gente vai falar sobre fluidos e atmosfera. Começar a aprofundar mais esses conceitos que são importantes, né, que são a base da nossa matéria de teoria de voo.